Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 15, de 21 a 28. Nós vamos falar hoje sobre todos os sermões sobre a oração que prevalece. Eu creio que todos nós aqui precisaria de um milagre de Deus na sua vida, nesse final de ano. Não adianta você empurrar para o ano que vem, porque o tempo não vai mudar nada. E estudando essa semana e lendo sobre o assunto, eu aprendi algumas coisas sobre essa oração que prevalece. A oração que prevalece é aquela que precisa urgentemente de uma resposta de Deus. Eu falei aqui de Zaqueu não, de Bartimeu, e agora quero meditar com vocês sobre a mulher Cirofenícia. Porque ela tinha um problema dentro de casa, ela tinha uma filha endemoniada. E ela vai atrás de Jesus e não larga Jesus, enquanto Jesus não faz o milagre na vida da filha. Talvez você esteja precisando de um milagre na sua casa, no seu casamento. Uma filha sua, um filho seu que está dando trabalho. E o ano será novo se a gente receber um milagre de Deus hoje aqui. Amém? Então, nós temos até o dia 31 para a gente colocar essas causas impossíveis, né? Ontem eu estava à tarde orando aqui, pedindo a Deus que Ele me curasse da ansiedade. Certo? Que todos os meus problemas são decorrentes da ansiedade. Eu queria entrar o ano novo, uma lesma, um negócio. Né? Vamos ler o texto e vamos aprender e vamos orar hoje aqui por milagre na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. O que é que diz o texto? Vamos ler. Diz assim, versículo 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém? Oração que prevalece. É aquela oração que a gente se agarra com Deus e diz: Senhor, eu não te largarei enquanto o Senhor não me abençoar. Oração que Abraão fez, pedindo que Deus, ao destruir Sodoma e Gomorra, protegesse o seu sobrinho Ló. Oração que Ezequias fez por si mesmo quando adoeceu. Voltou-se o seu rosto, deitado, e agarrou-se com Deus e disse: Senhor, não permita que isso aconteça. Aqui nesse texto, nós temos, e eu acho que Jesus e Deus, Ele gosta desse tipo de oração. E eu quero apresentar no texto algumas características dessa chamada oração que prevalece. Primeira característica dessa oração que prevalece
é que ela brota de uma necessidade. Mas uma necessidade premente, urgente. Uma necessidade que eu não posso resolver e que ninguém pode resolver, senão Deus. Veja no texto que essa mulher vai até Jesus e ela tinha um problema, diz o texto aí, no versículo 22. Minha filha está horrivelmente o quê? Endemoniada. Ela tinha um problema dentro da sua casa, sua filha, não diz se era filha única, não diz a idade da filha, mas diz que essa filha estava possuída e possessa por Satanás. Ela tinha um tremendo problema dentro da sua própria casa, um problema espiritual. Problema espiritual. E ela vai a Jesus de forma objetiva, com essa sua dor, com esse seu problema. E ela não vai voltar para casa enquanto Jesus Cristo não resolver o seu problema. Você tem algum problema na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, que você gostaria que Deus resolvesse ainda esse ano? Em segundo lugar, a oração que prevalece, ela brota de uma necessidade, mas ela se fundamenta na fé, se baseia na fé. É a fé que ela tem exclusivamente em Deus, em Jesus Cristo. Veja que ela vai e viaja das regiões de Tiro e Sidom, aproximadamente hoje a região do Líbano, e vai até, viajando a pé, e ela se dirige àquele que somente ele poderia resolver o problema daquela mulher. Veja que ela tem um conceito, ela clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela sabia quem era o Senhor. Ela sabia que Jesus era o descendente de Davi, o Messias. Mais adiante ela vai adorá-lo, vai jogá-lo aos seus pés e vai chamá-lo de Senhor. De Senhor. Presta atenção, meus irmãos. Às vezes a nossa fé, ela é teórica e ela é conceitual. Às vezes a nossa fé é conteúdo teológico. Mas essa mulher, ela vai e ela se dirige a Jesus, não como um teólogo. Ela vai e se dirige a Jesus como uma pessoa que sente, que tem misericórdia, e ela clama justamente por misericórdia, porque ela sabia que Jesus é a fonte de toda misericórdia. Somente Jesus compreende a grandeza das nossas misérias. E Ele sente com o coração dele aquilo que a gente passa. É muito interessante isso aqui. Você já pensou nisso? Você tem lutas aí dentro de você, você tem lutas na sua casa, você tem lutas no seu trabalho, que Jesus precisa resolver para você esse ano. Porque senão o ano vai ser novo. Porque nós precisamos de intervenções de Deus. E a Bíblia fala que a gente não tem que ficar orando pelo ano novo. A Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. Jesus diz: o pão nosso de cada dia é o que? Dá-nos hoje. O nosso tempo é hoje. A fé, meus amados irmãos, dessa mulher é uma coisa impressionante. Jesus diz: ó mulher, grande é a tua fé. Mas Jesus não fez um exame teológico com ela, não perguntou. Porque o que conta aqui para Jesus era a confiança, a total dependência, convicção e certeza de que Jesus, como pessoa, poderia abençoá-la. Você já pensou nisso?
Lá em Hebreus capítulo 4 diz que nós devemos nos aproximar de Jesus como o nosso grande sumo sacerdote, alguém que não pode compadecer-se das nossas fraquezas. E o seu trono é chamado trono de graça. Porque o que eu e que você precisa, o que nós precisamos, é graça. É graça. Terceiro lugar. Essa oração brota de uma necessidade. Ela se fundamenta na fé em Jesus. Mas eu tenho uma coisa que eu acho muito interessante e que os especialistas desse tipo de oração escrevem. É que um dos elementos fundamentais dessa oração é o desejo. O desejo. Você deseja que Deus resolva esse negócio? Você deseja? Preste bem atenção. Nós, como seres humanos, fomos criados seres desejantes, né? E a nossa vitalidade está no fato da gente ter os 5 sentidos, não é isso? 5 sentidos. Você está vivo, né? Quando você exerce o que? Os 5 sentidos. O desejo também é algo que Deus cria em nós, do ponto de vista espiritual. Então, se você ora assim, relaxadamente, agora quando você ora com desejo, vamos pegar um texto, vamos lá para 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. Pedro vai falar do nosso nascimento espiritual. E quando nós nascemos espiritualmente, nós nos tornamos como bebês espirituais. E veja que ele diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia, inveja e de toda sorte de maledicências. Versículo 2, lê comigo. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus. Preste atenção, você deseja que Deus resolva esse problema para você? Hein? Você deseja? Lá do fundo do seu coração. Bartimeu, ele desejava ser curado, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a turma, cala a boca, segue. Quanto mais dizia para o cego, cala a boca, mais ele gritava. Porque ele queria, ele desejava ardentemente. Eu não sei se você já leu, estudou o Salmo 40, a linguagem mais forte dos Salmos, da oração dos Salmos. Veja lá no verso 42, diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, o quê? Suspira a minha alma. A minha alma tem o quê? Sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Presta atenção que esse suspirar aqui, essa sede que está aqui, é o desejo espiritual. Jesus diz: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão o quê? Satisfeitos, fartos. Agora volta para o capítulo 37 de Salmo. Salmo 37, versículo 4. Olha que promessa maravilhosa. Salmo 37, 4. O que é que diz aí? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você está agarrado com Deus, você tem esse problema, você tem essa luta. Ele vai satisfazer você. Porque só Ele satisfaz. Só Cristo satisfaz a nossa alma.
E Deus tem prazer na misericórdia. E Deus tem prazer em nos ajudar. Agora, irmãos, a nossa formatação presbiteriana não dá muito para isso aqui. Porque eu vi lá na Coreia, né? O Eduardo teve lá o Oriental. Quando eles oram, eles põem uma força tremenda. O culto é solene. Mas na hora de orar, eles oram o quê? Com desejo. E essa mulher vai. Ninguém segura uma mãe cujo filho está doente. Eu tenho uma filha doente. Ninguém segura o desejo da mãe. E Jesus sabe disso. Porque sofrimento de filho é sofrimento de pai e de mãe. Não tem jeito. E essa mulher vai com desejo, sedenta. Mas um quarto elemento dessa oração que prevalece, que recebe a bênção, é que ela é perseverante. É perseverante. A mulher gritava tanto, diz no versículo 23, que coisa triste. Ele, porém, não lhe respondeu o quê? Palavras. Você já sentiu assim? Você está com um problema, você ora, e Jesus não está nem aí. E Deus parece que não está se importando com você. Mas preste atenção, todos que prevaleceram na oração com Deus passaram por isso. Você lembra de Marta e Maria? Manda um recado para Jesus: venha logo, porque o meu irmão, aquele a quem tu amas, está doente e vai morrer. Aí Jesus demora 4 dias para chegar. E a primeira palavra que ele ouve da boca de Maria é: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só chegou atrasado. Aí Jesus olha para ela e diz: Maria, é o seguinte, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, o quê? Viverá. Maria, Marta, se creres, verás o quê? A glória de Deus. Não tem problema impossível para Deus. Você já tentou de tudo, você já fez de tudo. Você disse, é uma causa perdida. Mas o sofrimento está aí no seu coração. Você vendo o problema. Aí você diz, eu não vou nem comemorar ano novo, não tem ano novo para mim não. Mas Deus está perguntando para você nessa manhã: que queres que eu te faça? O que você quer? O que você precisa? Irmãos, quando Deus demora, Ele não está demorando, Ele está trabalhando na gente. Ele está fazendo o quê? Exaurindo todas as minhas possibilidades. Dizendo para você, faça, filho. E uma coisa que eu acho interessante aqui, é que esse período de espera, enquanto Deus não atende, nos humilha, nos quebranta. Certo? Entenda isso. Se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele lhe dá. Mas não duvide. Não duvide. Porque aquele que duvida é como a onda. A dúvida e a incredulidade são inimigas da fé. Mas essa mulher vai. E os discípulos, vendo a insensibilidade de Jesus, diz: Jesus, despede essa mulher, manda ela embora. Diz que o senhor não vai atender. Sabe uma pessoa, você lutando com um problema? Todo mundo faz teologia do seu problema. Esse pastor Arival aí, é mão de Deus. É castigo. Nós ficamos olhando para os outros, para o sofrimento dos outros, e fazendo teologia da desgraça alheia. Mas Jó depois disse, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos, e eu me abomino, e ponho a minha boca no pó. E a partir daquele momento que ele começa a orar,
Deus muda o que? A sua sorte. Essa mulher é chamada de cadelinha. E cachorrinho não existe no português. Cachorrinho é cadelinha, né? Jesus diz assim, não é justo. Não é justo tomar o quê? Os pães dos filhos e dar para os cachorrinhos. E essa mulher, numa intrepidez tremenda, numa humildade tremenda, disse, Senhor, mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus? Senhor, uma migalha do Senhor é suficiente para resolver o problema da minha filha. Eu não quero pão, eu quero uma migalha. Uma ordem tua. Lembra lá no Salmo 122, quando o salmista diz assim, como os nossos olhos estão postos, ou os olhos dos servos estão postos na mão dos seus senhores, assim, ó Deus, os nossos olhos estão postos em ti, porque um sinal, um olhar, um levantar de mão, já resolve o meu problema. E diz o texto, meus amados irmãos, que ela se joga aos pés de Jesus e faz uma das orações mais bonitas, diz, socorre-me, Senhor. Socorre-me. E eu acho interessante aqui, porque o problema não era ela, o problema era a filha. Mas ela coloca aqui na primeira pessoa, socorre-me, socorre-me. Essa oração que prevalece, ela é uma das orações mais altruístas, porque as grandes orações altruístas da Bíblia são as orações de intercessão. É o ministério que o Filho de Deus está fazendo lá no céu, por mim e por você. E todos os problemas que acontecem comigo e com você nessa vida têm um propósito maligno: destruir a minha fé em Deus. E Jesus disse para Pedro, Pedro, o diabo me pediu para se andar com você. Mas eu intercedi por você, para que a sua fé não desfaça. Porque para Jesus a coisa mais importante que tem na minha relação com Ele é a minha fé. A minha fé. Você quer um milagre de Deus esse dia na sua casa? Na sua vida? Ou vai virar o ano e você vai voltar do mesmo jeito aqui no primeiro domingo de janeiro? Eu estou agarrado com Deus, até o dia 31 eu quero um milagre. Se eu chegar aqui batizado com fogo, cheio de asas, você sabe que Deus me... Curado, restaurado, Deus tem coisas. Eu me lembro, nós temos vários exemplos na Bíblia, né? Um dos exemplos históricos mais bonitos é do pai do presbiterianismo, John Knox, que orava diante de Deus. Ele orou e prevaleceu. Ele dizia, Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. Dá-me a Escócia ou eu morro. E Deus deu a Escócia para ele. E a Escócia se tornou o berço do presbiterianismo. O texto termina porque a mulher prevalece diante de Deus. Versículo 28, vamos ler juntos aí? Então lhes disse Jesus, ó mulher, grande, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Desde aquele momento que Jesus disse para ela, grande é a tua fé. Deus pode ordenar daqui hoje, cedo, a cura de sua filha, de seu filho. Pode curar você aqui nessa manhã, se você tiver fé. Fé. E Jesus, em Marcos 11, ele dá uma ordem para os seus discípulos. E a ordem é, tendes fé em Deus. Se você tiver fé, se você disser para esse monte especificamente, lança-te no mar, vai se lançar. Se você creu, que já recebeu isso, olha que coisa mais ínfima. Isso vai acontecer. E como essa mulher, e
como eu e como você, há muitas coisas na nossa vida, na nossa história, que só Deus pode resolver. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Talvez você está tão triste nesse ano novo, porque você está com um problema na sua vida, na sua casa. Pode soltar fogos, pode trazer peru, bolo. Você não consegue se alegrar. Porque você precisa de um milagre de Deus, intervenção de Deus na sua vida. No culto da manhã nós dividimos em duplas para orar. Mas agora eu quero convidar você para vir à frente, para que nós como igreja, num só sentimento, num só coração, clamemos para que Deus faça um milagre na nossa vida nessa manhã. Quero convidar só os mais desesperados, não precisa vir todo mundo. Você que está precisando. Eu quero me agarrar com Deus hoje. E eu quero que Deus faça esse milagre. E a gente pode dizer para aquela mulher: Senhor, uma migalha da tua graça é suficiente para resolver o meu problema. Até o dia 31 nós estamos agarrados. Para quando virar o tempo novo. Lembra de Jacó? O sol se pôs. E Jacó sai do vale de Jaboque. Com a coxa ferida, mas com o seu problema resolvido. A igreja ora comigo, por favor. Vamos orar juntos. Senhor Deus, nós estamos aqui como igreja, clamando pelos nossos problemas, pelas nossas lutas. E nós sabemos que só o Senhor pode resolver. Só o Senhor pode fazer um milagre que nós precisamos. Então nós clamamos nesta manhã, do mais profundo do nosso coração: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. Derrama a tua graça, trazendo libertação, cura, reconciliação, trazendo a Deus o consolo do céu, o milagre do céu, o pão do céu, a satisfação do céu na vida de cada irmão aqui, Senhor. Pai, tu sabes as lágrimas veladas, as dores que cada um tem passado, enfrentado. E o Senhor é um Deus sensível. Somente o Senhor pode, na profundidade do teu coração, sentir o que essas pessoas estão sentindo, o que nós sentimos, o que nós passamos. Então ordena do teu trono de graça nessa manhã cura, salvação, libertação, que nós possamos voltar para casa hoje, debaixo dessa palavra: vai embora, a tua fé te salvou. Vai embora, e tudo seja conforme o desejo do teu coração. Deus, faça isso, Pai, para que cada vez mais Jesus seja glorificado, Deus seja glorificado na nossa vida. E nós estamos orando aqui porque o Senhor disse lá em João capítulo 14: credes em Deus, crede também em mim. E nós cremos em Deus e cremos em Ti também. E o Senhor disse que se nós orássemos e pedíssemos a Deus em Teu nome, o Senhor responderia, para que o Pai fosse glorificado no Filho. Glorifica o Pai aqui nessa manhã. Que toda honra, que toda glória, que todo louvor, que toda exaltação seja tributada a Deus, porque o Senhor operou na vida dos seus filhos. Faz isso, Senhor.
Que essa passagem de ano seja uma passagem de alegria, de contentamento. E que o ano novo comece com novas perspectivas, ó Deus, a partir da Tua presença, da Tua direção na nossa vida. Nós oramos e clamamos aqui, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém.